E aí, gente profunda, brilha a prosperidade nação hortelã. Está começando mais uma aula aqui da série da Fitoenergética. Estou com ela, Patrícia Cândido. E aí, tudo bem, Bruno Patrícia Gimenez? Cândido? E aí, gente profunda, vamos falar de verde, vamos falar da fito. É a coisa mais linda desse mundo, É né, a coisa Bruno? mais linda. A gente está agora, a gente está realmente fazendo um aniversário e atrás do aniversário quando a gente começou a mostrar para as pessoas o seguinte: as doenças, elas não nascem no corpo, elas nascem no emocional, no mental, no campo de percepções do ser humano, num lado mais sutil. E quando a gente começou essa pesquisa lá em 2002, falar para o mundo que a doença nascia no emocional era uma coisa que não existia. Em segundo lugar, depois que a gente começou a fazer essa catalogação das verdadeiras causas de doenças e onde que as doenças surgem, os campos de energia, fazendo uma ponte com conhecimentos do Ocidente, do Oriente, de uma forma como nunca ninguém tinha visto, e a gente começou a falar, mas não se bastava que as emoções, os pensamentos e sentimentos são os causadores de doenças, existem plantas que atuam nesses pontos e essas plantas podem mudar a vida da gente, mas não a fitoterapia, a fitoenergética, o lado oculto das ervas, o lado vibracional. E é sobre isso que se trata a fitoenergética, que nós vamos começar a explicar um pouco aqui para vocês, sobre essa série de aulas que eu e a Patrícia sempre fazemos, porque é fundamental explicar, principalmente para você que é novo, que é nova, que não nos conhece. Então, se você é novo, comenta aqui embaixo. Se você não nos conhece, comenta aqui embaixo. Eu e Patrícia temos mais de 20 anos nessa área, somos autores de juntos quase 40 livros e criadores do método da fitoenergética, que surgiu lá atrás, em 2002, e nunca mais parou de transformar a vida das A pessoas. fitoenergética já fez muita história, ela já transformou a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Nós temos alunos em mais de 40 países, 42 países, e a fitoenergética é muito consagrada, principalmente aqui no Brasil, porque começou em 2002, né? Já faz muito tempo que a gente trabalha nessa área, e ela conseguiu ser reconhecida pelo Ministério da Saúde e pelo MEC também. Então, é um processo terapêutico onde a gente utiliza a energia das plantas para tratar a nossa energia, o nosso campo vibracional, as nossas emoções, os nossos pensamentos, sentimentos. Por exemplo, se você tem uma mágoa que você carrega desde a adolescência, a fitoenergética é capaz de limpar essa mágoa. Se você tem raiva, se você tem ansiedade, estresse, preocupação, ressentimento, a energia das plantas consegue tratar esses sentimentos negativos, que é como se fossem erros no nosso sistema. A planta vai lá, ela faz uma varredura e ela consegue fazer uma limpeza de tudo isso que você sente e pensa. E também esse estudo da fitoenergética, ele mostra que todos esses sentimentos negativos, eles podem se transformar em doenças sérias, em doenças graves, né? Como cálculo renal, por exemplo, câncer, né, tumores malignos. Então, toda a energia que você acumula ao longo dos anos e você não trata, principalmente a energia negativa que vem dos sentimentos mais densos, elas se transformam em doenças. E olha que maravilhoso, olha que incrível, a superfície terrestre, ela é coberta de plantas. E principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita riqueza nesse campo das plantas. A gente tem uma abundância de plantas e da energia delas ao nosso redor. E a maioria das pessoas, quando passa por uma planta, interpreta que é um tempero, ou é uma comida, ou então uma árvore grande vai me gerar sombra, né? Até as pessoas pensam vai ajudar no oxigênio, vai ajudar a baixar a temperatura. Mais árvores, né, significam mais ar puro. E as pessoas vão até aí. Ou então, eu vou usar uma camomila porque eu tô com dor de estômago. Vai até a parte fitoterapêutica. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que as plantas têm um campo de energia capaz de conversar muito bem com o nosso campo de energia e repor tudo aquilo que a gente perde quando está estressado. A gente perde energia que às vezes assim, meio-dia, né? A gente acordou de manhã, meio-dia a gente já não tem mais energia para viver o restante do dia. Porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por desafios diários, por discussões com pessoas, a gente enfrenta problemas no trabalho. E as plantas, elas dão um suporte energético para que você chegue lá no final do dia feliz, bem-humorado e bem disposto para lidar com os desafios da vida, né, Bruno? A gente precisou quebrar esse padrão e entender, veja,
as antigas figuras do cristianismo, por exemplo, quando começa a ser a arte cristã, ela relata os santos com aquela auréola acima da cabeça. Isso não é novo. Aquilo relata um grau de iluminação onde você, com um ser iluminado, tem um campo de energia da iluminação maior. A aura, que do latim quer dizer sopro. Só que aquilo dá a impressão de que só os seres de luz têm aura. Mas se a gente voltar quase 10 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, se você for olhar os Vedas, a literatura antiga da cosmogonia hindu, você vai ver a citação dos chakras. E os chakras são os nossos centros energéticos que são acompanhados da nossa aura, do nosso campo de energia. Então o que acontece é que todo ser humano, assim como uma lâmpada, se você pegar a lâmpada, tem o bulbo da lâmpada, que é o vidro. É como se fosse o corpo do ser humano. Mas quando a luz está acesa, a luz transpassa o vidro. O ser humano tem o seu corpo físico, mas quando ele está vivo, pensa e sente, a luz dele transpassa o corpo. Essa energia que transpassa o corpo é chamada de aura, e não existe só nas figuras da arte sacra, da arte cristã, mas existe também em todo ser humano. E hoje é possível filmar, hoje é possível fotografar principalmente os campos de energia humanos, que foi uma coisa que eu fiz no começo da minha carreira. Você fotografa através dos dedos da mão e você pode ver esse envoltório energético que todo mundo tem. Um exemplo, você chega perto de uma pessoa e começa a bocejar, você chega perto de uma pessoa e começa a ter arrepios, você sente dor de cabeça, e também pode chegar perto da pessoa e se sentir bem. Mais comum se sentir mal. Então o que acontece é o seguinte: a nossa medicina alopática tradicional, ela é milagrosa, ela salva vidas, ela não para de evoluir, o que é muito legal. E a gente precisa. Só que ela evolui só por um lado. E ela continua dando remédios alopáticos que estragam a vida das pessoas, mais do que ajudam, para tratar dores e doenças emocionais. Então o grito, a bandeira que a gente levantou com a fitoenergética foi, antes de tudo, as pessoas estão tratando as doenças na causa errada. Uma dor, uma doença emocional, você não pode tratar com remédio, o remédio vai só remediar. Então lá atrás, em 2002, a fitoenergética ela surge porque eu trabalhava na indústria, a Patrícia trabalhava também. Nós não somos casados, embora a sociedade é casamento, né? Nós somos amigos que a gente se encontrou nessa jornada. Eu, a Paty e o PH somos sócios, o PH é o marido da Patrícia. E eu me lembro que antes da gente ser sócio, antes de trabalhar junto, eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul por uma proposta de trabalho que eu tive. E quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, sou paulista do interior de São Paulo, sou da cidade de Salto, eu cheguei aqui e conheci o PH na indústria que eu trabalhava. Então eu conheci o Paulo Henrique, marido da Paty, na mesma indústria que eu trabalhei. Lá ele falou, cara, quero te apresentar minha esposa, minha sogra. Minha esposa fala pra caramba, você fala pra caramba, vocês vão se dar bem. Brincadeiras à parte, conheci a Patrícia, a gente começou a desenvolver aquela amizade e ela trabalhava no RH de uma empresa, eu trabalhava na engenharia de processos de outra empresa, a gente se encontrava muitas vezes finais de semana e a gente começou a estudar desenvolvimento pessoal junto, espiritualidade, transformação de vida e eu ficava sempre doente nessa época, eu ficava muito, muito, muito doente. Porém, era uma dor e uma doença que eu sabia que não era do corpo, mas o meu corpo reagia. Eu não estava feliz, eu estava triste, eu estava em depressão, eu estava com um monte de problema. Um monte de problema emocional, tudo emocional. E eu olhava para minha vida era até boa, não justificava aquilo. Então, quando você foi buscar ajuda, quando eu fui buscar ajuda, eu fui num lugar que era extremamente religioso e tudo era místico demais. Outro lugar que falava que eu tinha que tomar remédio, sabe? Então, a sociedade, outro lugar que falava que era a frescura que eu tinha. A sociedade não estava pronta para tratar a verdadeira origem das doenças. Mas o que aconteceu foi que eu me lembrei do meu pai abençoado, que desde criança sempre tomou muito chá e sempre usou muito as ervas. E me lembrei também que quando eu era criança, por um período que eu fiquei uma semana muito doente, só uma coisa me consertou, me ajudou. Mais tarde, bem mais tarde depois, eu fui falar com os meus pais, meu pai fala assim, filho, aquela vez que aconteceu aquilo que aconteceu, a gente achou que você ia morrer. Me falaram muitos anos depois, porque eu fiquei 8 dias sem ir no banheiro e tal. E me levaram num benzedor. O seu José Lisboa, da cidade de Itu, me benzeu com folhinhas de laranjeira e aquilo foi como tirar com a mão. Eu simplesmente mudei, eu saí dali, fui no banheiro, resolvi minha vida, um menino, 9, 10 anos. O tempo passou, depois que eu vi esse processo que eu tinha que mexer, eu falei, e as plantas, hein? Me lembro que elas fizeram um milagre em mim aquela vez, eu nunca mais estudei aquilo sempre ficou na minha cabeça. Então eu falei, olha, uma das coisas que eu posso fazer é começar a estudar as plantas. E bem nesse meio tempo eu comecei a fazer cursos de imposição de mãos, como reiki, como karuna, seikin, essas coisas todas. E o primeiro... Você já era químico, né? Já era químico. Já tinha todo como é que eu vou dizer,
laboratório mesmo, de pesquisa? De fazer pesquisa, tinha. De parar as coisas, porque assim, quando eu trabalhei na indústria, estudei química, no técnico em química, foram 4 anos. Aí eu fiz mais 4 anos e meio de faculdade de química industrial. E uma coisa, por mais que eu escrevia mal no português, eu gostava de fazer o relatório. Então a gente fazia 1, 2 relatórios por dia. E na indústria, quando eu cheguei, o meu líder lá como é que chama, do estágio, me deu um tema. Falou, você tem que fazer relatório de tudo que fizer aqui. Eu me grudei a fazer relatório de tudo. Então, depois eu descobri que era quase que um trote, não precisava fazer relatório de tudo, né? Mas eu sei que em 30 dias... Mas isso te treinou para criar um método. Me treinou para escrever também, né? É. E daí, em 30 dias, eu fiz 90 relatórios mais ou menos e apresentei para ele aquela calhamaça de relatório, eu me lembro como se fosse hoje. E ele ficou surpreso com aquilo. Então, eu aprendi a relatar tal. E aí eu falei, cara, tem que estudar alguma coisa que tenha a ver com as plantas. Aí eu fui estudar as terapias naturais. E as terapias naturais me trouxeram a consciência do campo de energia da aura, dos chakras, dos campos de energia. Veja, eu e a Paty escrevemos vários livros. Tem livros só disso, como o da Paty, Código da Alma. O próprio Fitoenergética é um livro que tem um capítulo só disso. Tem o Evolução Espiritual na Prática, tem só isso. Então tem vários assuntos que a gente tem sobre isso. E aí a gente começou a perceber que tudo na vida é energia. Tudo na vida é energia. E a energia tem aquela que você enxerga, que é a matéria, que está condensada, e tem aquela que você não enxerga, que está dispersa. Então só tem energia condensada que vira matéria ou dispersa. Então quando eu comecei a estudar, eu percebi, eu fui atrás daquele fenômeno das flores que murcham na presença de alguém. Você conhece isso? Da arruda que seca quando chega uma pessoa negativa na sua casa. E eu me deparei com um conhecimento que estava oculto, que as pessoas não tinham conhecimento e que elas não tinham abordagem. Uma vez eu perguntei para um líder espiritual, por que a arruda é bom? Ah, não, porque é planta de Oxalá. Aí perguntei para um cara lá que era meio da Amazônia, por que o manjericão é isso? Não, porque é a força sagrada da natureza. Aí minha cabeça de químico, Patrícia, de laboratório, de 90 relatórios em 30 dias, como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar para o seu Antônio que trabalha ou para a comunidade científica na contabilidade de uma empresa, para um professor de matemática que é por causa da força, que a gente não respeita. Pelo contrário, a gente gosta disso. Mas a gente precisava trazer aquilo para uma linguagem científica. E aí eu comecei a fazer estudos e ver que existia já alguma coisa de florais de Bach, mas não explicava bem. Falava que tinha um lado vibracional das plantas. Mas a gente só encontrava a fitoterapia racional que se utiliza do poder oculto, do poder fitoterápico, que é o lado que não é o vibracional. É o lado do princípio ativo princípio ativo químico, que você extrai com processos químicos. Então eu falei, caramba, pra você ter uma noção, Patrícia, na época não existia Google. Sim, existia Cadeia Alta Vista. E o Yahoo, né? Yahoo, é. Então, olha só, quem aí gosta desse assunto que nós estamos falando? Comenta para nós, você quer usar para você, é um conhecimento que você quer ter, você quer desesperadamente sair de uma doença, ou você quer ajudar alguém a se arrumar na vida, ou você quer tratar seus bichinhos, porque os bichinhos estão indo no mesmo caminho que nós estamos. Brasil, o 6º maior consumidor de remédios no mundo, Brasil, o maior consumidor de remédio para ansiedade do mundo, o país mais ansioso do mundo. Sabe, são 42 milhões de pessoas candidatas à incapacitação por depressão e as pessoas não estão tratando a verdadeira causa das doenças. Dali começa um estudo muito profundo, para não me estender muito, e nesse estudo profundo eu começo a energizar as plantas, aqui que surge a fitoenergética. Eu pego uma planta qualquer e de sachê de supermercado que fosse, e a gente começa a energizar as plantas, e as plantas passam a despertar os poderes ocultos. Não os fitoterápicos, mas os fitoenergéticos. Por exemplo, o maracujá não passa a ser uma comum planta para que tenha lá a passiflora que ajuda a acalmar. Não, ele desperta poderes motivacionais, forças de terceiro chakra. Mesma coisa o morango. Morango não é só uma coisa gostosa. O chá do morango ajuda a vencer aquela dor de perda de amor, dor de perda por falecimento, dor de encerramento de ciclo. A gente trabalhou anos no consultório, o que as pessoas têm aquela dor de perda, né, Paty? Aquele peso que a pessoa carrega ao longo da vida, e o morango ajuda a superar a carência também, né? Superar a carência, exatamente. E o desapego, ele trata carência e desapego. Então, na fitoenergética, a abordagem é completamente diferente. E o Bruno descobriu isso naquela época, em 2002. E a gente já era amigo. E quando ele veio me falar, eu disse, Bruno, mas o que tu está dizendo, né? E ele começou a estudar, catalogar, e quando eu experimentei, eu fiquei impressionada. Tanto que estamos aqui, 20 anos depois. Tem uma passagem curiosa, porque eu não tinha
As primeiras pesquisas não tinham sido publicadas ainda. E aí tivemos uma passagem triste que o pai da Patrícia, o seu Getúlio, que hoje mora no céu, então ele partiu. Aí teve o velório do seu Getúlio. Aí cheguei lá no velório com a térmica, com chá de morango, dando um chá de morango para todo mundo. Qual era a ideia daquilo? Ajudar a atenuar aquela dor de perda, aquela dor de perda emocional. Então veja, quando você ativa o poder oculto das plantas, as que você tem em casa, as mais simples, elas vão despertar um poder que não é o que você está acostumado, é diferente de tudo. Então a nossa pesquisa começou começou uma base de 93 plantas, depois ela evoluiu, está com 118 plantas hoje. Ervas, flores, frutas, raízes, sementes, cascas. Porém, para ela funcionar, você precisa aprender a fazer ativação. E já vou logo falando que ativação, você vai ver em outras aulas aqui, é uma coisa muito simples de fazer, mas tem uma técnica. Porque é mais ou menos assim, você já chegou perto de uma pessoa, você puxa papo com ela não fala contigo? Aí passa 2, 3 dias, um amigo seu vem falar daquela pessoa, nossa, que legal que aquela pessoa, né? Conversamos hora. Como que você conseguiu? Eu falei, tentei papo com ela, ela nem mostrou os dentes para mim. Ah, comigo ela conversou aos montes. As plantas, elas são assim. Se você não souber extrair delas, e é tecnicamente, tá? O poder oculto, você nunca vai conhecer o poder do que elas têm. Então a fitoenergética veio para revolucionar esse campo, mostrar para as pessoas que não é só o princípio ativo químico. E eu sei que a sua avó conhecia isso, eu sei que você conhece um primo, um parente, um amigo que trabalhava com as ervas, com as plantas. Eu sei que isso está aqui em você, está aqui em mim, porque todo mundo tem alma raizeira, alma indígena, todo mundo tem alma do xamanismo, das bases antigas. Só que o que a gente fez, eu e Paty? A gente organizou ao longo de mais de 20 anos num método, porque chega, Patrícia, de você ficar escutando os doutorzinhos da internet, junte esta planta com essa que é muito boa. Aí você faz, estou fazendo essa aqui, por quê? Porque o doutorzinho falou. Muita gente boa, qualificada, mas aí você fica totalmente dependente, você não sabe você mesmo por que cada planta funciona. E outra coisa, as receitas que você vê na internet não são de fitoenergética, são de fitoterapia, que utiliza o princípio ativo químico da planta. Então, o que acontece? Quando você entende a energia das plantas, você vai entender por que a fitoenergética é eficiente e não gera contraindicação. A fitoenergética não gera contraindicação. A fitoterapia, às vezes gera, às vezes a pessoa não pode tomar aquele chá. Na fitoenergética, às vezes não precisa nem ser o chá. Então, o que é a fitoenergética para ver se você se interessa por esse assunto? Ela é o estudo da energia que 118 plantas produzem. Essas plantas, principalmente no Brasil, são muito comuns. Em Portugal, o pessoal consegue também, até nos Estados Unidos. Em outros países eles conseguem também, mas as traduções dificultam um pouco para nós. Essas plantas, quando elas são ativadas, elas despertam um poder acima da média e podem ser utilizadas para as maiores dificuldades da vida, como medo, mágoa, tristeza, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, ansiedade, medo disso, medo daquilo, medo de tudo quanto é coisa, insônia, todas as questões emocionais que nós estamos tratando equivocadamente só com remédios. Veja, a fitoenergética não é inimigo de remédios. E se você puder assistir mais aulas nossas, você vai ver que a gente só defende algo. Tem campos da área humana, tem área da compreensão humana que não é para tratar com químicos. E veja, eu sou químico de formação. Você trata a alma com o que gerou o problema na alma. Eu vou aqui chamar de alma todo o conjunto não físico do ser humano. Então foi assim que a gente começou a surgir e assim que a gente começa as nossas primeiras publicações, eu chego para a Patrícia e falo, Patrícia, estou com esse projeto aqui. Vamos fazer junto? Porque ela já estudava terapias, ela também já tinha um lado do desenvolvimento pessoal na veia e falou, vamos. E nós saímos dando cursos e palestras sobre aquilo que surgia, aquela boa nova. E o que nos impressionou foi que em muito pouco tempo de trabalho, as pessoas que começaram a usar a fitoenergética e o método que é diferente de tudo, elas começaram a nos trazer retorno, falar, cara, o que é aquilo? Eu quero mais daquilo. Aquele tratamento, eu quero mais daquilo. Como é que faz? O meu pai, olha o que aconteceu com ele. Olha a minha mãe, olha a minha tia, olha meu primo, olha isso, olha isso. Aquilo nos deu uma força tão grande, nos deu uma segurança tão forte, que em muito pouco tempo, as citações na mídia começaram a surgir. Vocês vão ver aqui nos vídeos, você vai ver como a Patrícia falou, a gente foi parar no glossário de terapias do Ministério da Saúde, a gente foi chamado para dar entrevista na Globo, na Record, na Band, na Gazeta, na Rede TV, em tudo quanto é lugar. A gente começou a ser reconhecido por um trabalho totalmente diferente. Eu vou te perguntar, sabe por quê? É muito fácil. Qual o tamanho da sua caixa de remédio? Ou se você é a pessoa que não tem caixa de remédio tão grande em casa,
qual é a força que você faz para não entrar nos remédios? A indústria farmacêutica está dominando as nossas mentes, seria bom que evoluísse na área certa. Os avanços farmacológicos são maravilhosos, mas eles não podem invadir um campo da compreensão humana, que é o emocional, o mental e o espiritual. Uma doença, se nasceu no mental, no emocional e espiritual, o remédio não chega lá. O remédio só remedia, só mascara e a pessoa tem a falsa impressão de que está se tratando. Então, o que acontece é que eu e Paty, a gente decidiu mudar toda a nossa vida para criar esse processo, para ajustar a fitoenergética e deixar com um método que as pessoas pudessem usar. Com o tempo, algumas foram usando para ajudar outras pessoas. Outras foram usando só para ajudar animal de estimação. Outras estudantes de planta, amantes das ervas, começaram, quero aprender mais isso. E outras pessoas falaram, não, daqui para frente eu vou ser o terapeuta da minha própria vida. Usando não só para dor e para doença, para vencer medos, para conquistar bloqueios, para encontrar sua missão de vida. E aí foi aí que a gente entendeu que a gente estava diante de algo muito bom, precioso, com um método bem organizado, e daí a gente organizou a nossa vida. A Patrícia saiu da indústria, eu também saí da indústria, a gente foi viver a fitoenergética e começar a ensinar para o máximo de pessoas possível. Naquela época não existia internet, então a gente dava os nossos cursos de 2 dias, de 4 dias, de 8 meses, dependendo do nível que as pessoas queriam fazer, para habilitar elas próprias, para que elas pudessem saber como que eu combino as plantas, o que funciona, o que não funciona, para que você tenha autonomia para você mesmo poder mudar a sua vida, das pessoas que você gosta, dos seus animais de estimação. E o que eu acho incrível da fitoenergética é que ela já é um conhecimento testado, aprovado por milhares de pessoas, consolidado, entendeu? Que traz um conhecimento num lugar único. Hoje, se uma pessoa quer estudar fitoterapia, ela tem que passar, sei lá quantos anos da vida dela pegando partes separadas, né? Do quebra-cabeça para ela conseguir organizar. E a fitoenergética ela é um método que já está organizado. E é muito simples de usar. E qualquer pessoa pode usar. Então, é um ensinamento que traz liberdade para quem está usando. Porque a própria pessoa consegue uma compreensão fácil para montar seus compostos e para tratar qualquer doença da alma. Por que eu me apaixonei pela fitoenergética? Eu tinha 24 anos, eu era gestora de recursos humanos de uma indústria com 1.000 pessoas. Eu respondia direto para o presidente, eu fazia faculdade à noite e eu tinha uma equipe de 50 pessoas que eu liderava e eram 4 fábricas num parque industrial. Então, era pressão assim, do momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir, e quando eu dormia eu também sentia essa pressão. Então, eu desenvolvi várias doenças e com 24 anos eu já tomava 8 tipos de remédio. 8. Eu tinha muita rinite alérgica, tinha várias alergias respiratórias, tinha pitiríase rósea e versicolor, que são problemas de pele. Enfim, a minha energia estava toda bagunçada porque eu estava tentando dar conta de algo que era maior do que eu conseguia naquele período, naquela época. Então eu comecei a me desequilibrar emocionalmente, mentalmente, a saúde estava indo para o espaço, eu estava tomando muitos corticoides, eu engordei muito na época. Foi uma época muito difícil, muito desafiadora. E até que chegou um ponto assim que eu passava a noite inteira espirrando. A noite inteira. E o meu marido não conseguia dormir. E aí um dia ele teve uma conversa bem séria comigo. Ele disse, olha, eu não sei o que a gente vai fazer. A gente morava num apartamento de 1 quarto. Ou eu me mudo daqui por um período até tu conseguir melhorar, ou nós vamos procurar um médico melhor, mas eu não consigo mais dormir, eu não tô conseguindo trabalhar. Então ele não conseguia trabalhar porque eu espirrava a noite toda e ele ficava acordado. E até que um dia eu experimentei então a fitoenergética, né? Eu cedi a fitoenergética, porque eu não acreditava em nenhum tratamento natural naquela época, eu só acreditava na indústria farmacêutica. E inclusive eu falei pro meu marido, eu disse, olha, a indústria farmacêutica ela gasta bilhões com pesquisa. Tu acha que chá vai me tratar? Tu acha que eu usar as plantas vai me tratar? Ele disse, eu não sei, mas tu tem que experimentar alguma coisa diferente para ver, né, se tu consegue ir para um caminho diferente, encontrar tua saúde de novo e tal. E aí eu resolvi experimentar e foi assim 1 semana de tratamento, gente. E faz décadas que eu não tenho uma crise de rinite, que eu nunca mais tive alergia respiratória e nunca mais tive problemas de pele. Há décadas. Foi um tratamento de 1 semana. Então é isso que a fitoenergética é capaz de fazer. Assim como ela já tratou
uma gama de outras coisas em milhares, em milhões de pessoas. Milhares são os terapeutas formados, né? E milhões são as pessoas que eles atenderam e que nós atendemos também. Então, a fitoenergética, ela parece um milagre, só que na verdade é extrair essa sabedoria que as plantas têm. Um manjericão, uma hortelã, ela não é só um tempero. Ela tem uma força dentro dela capaz de atuar nas nossas emoções, pensamentos e sentimentos e corrigir essas falhas que a gente tem, gerando saúde, disposição, mais energia para você enfrentar seu dia e enfrentar os desafios que vêm. Não é que os problemas vão parar de acontecer. Ah, tu vai viver lá no mundinho da Cinderela e nunca mais vai ter problema. Não, os desafios vêm, mas parece que a gente fica mais forte para enfrentar. Parece que a gente tem mais sabedoria e criatividade para encontrar boas soluções para esses problemas. Então, através de uma forma muito simples, sem efeito colateral, sem contraindicação, a fitoenergética não tem efeito colateral e contraindicação. Você pode encontrar um caminho de tratamento e até de cura emocional para você, para sua família, para seus animais de estimação, para o ambiente, né? Às vezes o ambiente tem uma energia onde as pessoas brigam muito, você pode tratar até o ambiente com a fitoenergética. A gente está preparando uma coisa muito poderosa. Eu acho que você quer saber um pouco mais sobre a fitoenergética. Nós temos sempre muitas aulas boas, mas nós estamos preparando algo para você que você não pode perder. É uma imersão. Essa imersão vai falar tudo sobre a fitoenergética, como que ela funciona. Inclusive, a gente vai explicar nessa imersão como que funciona essa ativação. Você vai ver que na fitoenergética não é qual é a erva que trata reumatismo, não é assim. Depois que você descobrir esse segredo, você vai acabar com esse paradigma e você vai parar de ficar na mão de outras pessoas, você vai entender um conceito de cura holística. Então, eu quero te convidar para que você possa participar dessa série, é uma espécie de documentário, que a gente está preparando com muito, muito capricho para você. Para isso, você tem que cadastrar, ou está aparecendo no chat, ou tem que estar aparecendo aqui. E por que é muito importante você cadastrar? Porque se você não cadastrar, você não vai ter acesso a alguns PDFs que a gente dá durante as aulas e outras dicas que é só para quem está participando. Veja, quando a gente faz essa série, que a gente explica a fitoenergética, a magia com as ervas, a gente explica coisas no detalhes. Aquele tipo de assunto que só os nossos alunos que fazem as nossas formações têm. E a coisa boa é que essa série ela é gratuita para quem assiste no período que passa. Então tem duas coisas que você tem que fazer. Número 1, se cadastra agora. Se você se cadastrar, vai cair lá dentro do nosso WhatsApp, cadastra na página nossa, tudo certinho. E número 2, é muito importante que depois cadastrar, não adianta só cadastrar, né? Tem que assistir as aulas. Sim. Porque do mesmo jeito que a gente capricha para fazer um documentário, a gente não deixa muito tempo no ar. A gente faz e tira do ar. Porque é um conteúdo precioso que fica de tempos em tempos. Nessa série você vai conhecer muitas outras técnicas que a gente explica e nós vamos também mostrar outras provas científicas de como que funciona, tá bom? Agora, fica atento que depois de terminar a nossa live, uma coisa que nós vamos mostrar para vocês também é alguns casos de pessoas reais que foram transformadas com a fitoenergética. Então, nessas lives que a gente sempre tem o cuidado de trazer aqui para que você possa ver assim, existe uma oportunidade, algo que eu acredito que você já tenha visto. Talvez você tenha uma avó, talvez você tenha um parente, talvez você tenha um benzedeiro da turma, né? Talvez você tenha aquela pessoa que a gente chama na fitoenergética de ovelha verde da família. Não é assim que a gente chama? Ovelha verde. Então, talvez você tenha a ovelha verde da família, que é aquela pessoa que mais gosta de planta, de energia. Agora, o que é importante você entender? A fitoenergética, a gente fala que ela foi criada, mas a gente sabe que é uma coisa além da gente. Porém, a responsabilidade nossa é não deixar esse conhecimento que explica que, acredite se quiser, mas pensamentos ruins geram doenças. Que doenças são essas? Emoções ruins geram doenças. Que doenças são essas? E sozinho o ser humano não está dando conta. E até quando, melhor dizendo, a gente vai ficar tomando remédio que não tratam as verdadeiras causas das doenças, que custam caro, que intoxicam. E a psiquiatria americana está com uma crise nunca antes na história. As pessoas estão ficando mais doentes por conta dos remédios e suas intoxicações do que pelas doenças. Você está entendendo a noção? A coisa virou de um jeito que... Desabou, né? Desabou. Então, a gente está te convidando para fazer parte desse chamado. Você é o tipo da pessoa que tem um chamado da natureza,
o chamado do verde, o chamado de quem sabe ser a pessoa na sua família que trata os outros, ou que trata a si mesmo, ou também parar de dar tanto remédio para os animais de estimação. Se você souber fazer uma simples cama de gato, sabe? Se você souber fazer um simples spray para os seus animais de estimação, você já não deixa que ele pegue as energias das pessoas que moram na casa. Então, se você sabe usar fitoenergética, você pode mudar a energia da tua casa. Eu vejo, Bruno, quem tem fitoenergética, quem conhece a fitoenergética tem um superpoder. Porque olha o que aconteceu comigo, eu sou o exemplo vivo. Certo. Gente, eu tava muito doente na época e era só ladeira abaixo. Se eu continuasse daquele jeito, não sei nem se eu estaria viva. Eu conheci a fitoenergética, apliquei na minha vida, me libertei de todos aqueles remédios, conquistei uma saúde incrível. Meus exames são maravilhosos desde aquela época até hoje. Eu uso fitoenergética todos os dias, porque eu amo estar em contato com as plantas. Prosperei com a fitoenergética, foi a fitoenergética que nos trouxe a primeira onda de prosperidade da nossa vida. Depois eu vou voltar a falar disso, prosperidade, como é que muda? A fitoenergética ajuda na sua prosperidade em várias áreas da sua vida. Então, não é um simples conhecimento sobre as plantas, não é. É um superpoder que você adquire quando você se interessa por esse mundo e quando você descobre algo que poucas pessoas têm na mão. Você se torna uma pessoa que sabe resolver problemas. Qualquer problema que a sua família tiver, ou seus amigos, ou se você atende, né, com terapias, se você é dessa área de desenvolvimento pessoal, você consegue aplicar a fitoenergética e ter resultados assim extraordinários, incríveis e de uma forma muito simples, né, Bruno? Então você já entendeu o que a Patrícia está falando. Tem profissionais que decidiram aprender a fitoenergética. Mas tem a maior parte, 70%, 80% dos nossos alunos são pessoas normais, como qualquer um no mundo atual, que quer ter saúde para a sua vida, diminuir a caixa de remédio, tratar os animais de estimação, ajudar os amigos, ajudar os vizinhos, porque é muito triste. Eu era uma época da minha vida, que se tu reclamasse de qualquer dor, eu já sabia o remédio que você tinha que tomar. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que se você responde para mim que está com dor de cabeça ou qualquer coisa, eu já sei te ajudar de uma outra forma, de uma forma mais natural. Então, de novo, a gente não é contra os remédios, mas os remédios entraram num campo que é terrível. Nós estamos ficando doentes por causa das emoções, pensamentos e sentimentos. E a gente não vê nada por aí que mostre como atuar. E a fitoenergética atua nessa verdadeira causa para mudar a tua realidade. Como tudo na vida, o problema não é o remédio, é o ser humano. Sim. Que não sabe usar, que usa exageradamente, que se automedica, que exagera, que enfim. Não vai na causa nunca, né, Paty? Exatamente, que nem as pessoas falam, o dinheiro é uma coisa ruim, não é, o problema é o que o ser humano faz com ele, então o remédio é a mesma coisa. A gente precisa ter sabedoria e discernimento, e hoje eu uso um remédio, ok, de vez em quando eu preciso usar, mas com grandes doses de consciência, e quem me trouxe essa consciência foi a fitoenergética. A gente não precisa usar o remédio diretamente, né? A gente pode usar as plantas e elas se adequam bem com tudo. Você pode fazer um tratamento médico com remédio e usar a fitoenergética. Você pode usar alguma outra coisa e usar a fitoenergética. Ela se dá bem com tudo. Ela se adequa, ela complementa muito bem. E sozinha também ela faz efeitos incríveis. Vou ler uma plantinha. Tá, antes de ler a plantinha, só para as pessoas saberem o que a planta sobre prosperidade, como que pode a fitoenergética mexer na prosperidade de vocês? Essa é uma pergunta que eu me fiz há muito tempo atrás. Alguém falou, tal planta abre caminhos. Mas como abre caminhos? Como é que é? Essa planta ativa um anjinho que vai abrindo caminho para você? Ou essa planta ativa, Jesus vem e abre tuas... Eu não conseguia, minha cabeça não conseguia. Eu trabalhava no laboratório, mas o que significa abre caminhos? Veja, você acordou de manhã, você está chateado, mal-humorado, triste, com um monte de memória emocional de que não deu certo na sua vida. Como é que você vai ver o lado bom de que você pode recuperar um cliente que você perdeu? Ou você foi demitido, você consegue um outro trabalho? Ou se você vendeu pouco, você consegue no outro dia vender melhor? Ou se você está sem criatividade no seu trabalho, no outro dia você acordar com uma ideia? O abrir caminhos é colocar o ser humano no eixo, onde ele no eixo ele desperta para a própria vitória. Então, abrir caminhos é despertar o ser humano para a própria vitória. E aí você vai buscar aquilo que é seu. E a fitoenergética faz isso. Uma pessoa muito irritada, que de manhã já está de mau humor, com aquela cara de bunda, ela não vê solução em nada. Ela só vê problema. Ela não tem criatividade para encontrar uma solução. Ela só vê encrenca, ela só vê problema. E aí ela vai cruzando com pessoas pelo caminho dela que estão iguais ou piores do que ela, que vão tornando tudo mais difícil. Isso. Então, você já passou por isso. Então, quando você começa a usar a fitoenergética de uma forma certa, com o método certo, direitinho, com a planta ativada, que é o poder oculto das ervas, você começa a encaixar suas emoções, você começa a descobrir qual é a sua missão de vida,
E aí você começa a descobrir sua missão de vida e você começa a prosperar. Você começa a sair das dívidas, começa a ganhar dinheiro, encontrar a coisa certa. É uma mágica, mas que não é mágica, né? É um alinhamento. Bom, a Paty vai ler a planta, eu quero lembrar a todos vocês da nossa série. Você vai amar a série. Tem surpresinhas, tem aulas extras, tem encontros, mas tem uma série documental que você vai pirar, porque ela vai mostrar tudo sobre talvez as dúvidas que você ficou. Tenho certeza que se você é uma pessoa que curte o natural, que gosta de ajudar os outros, que está procurando algo para não tomar remédio, que está querendo também ter essa autonomia da coisa certa a fazer, você vai se apaixonar pela fitoenergética. Então, dá um exemplo, Patrícia, de uma planta na fitoenergética, por exemplo. A fitoenergética catalogou 118 plantas, ervas, enfim, né? Vários Flores, tipos frutas, de plantas. raízes, cascas, sementes. Exatamente, 118. Eu vou ler uma. Tá bom. O que uma faz, só para você ter uma ideia. São 118. Desde e aqui, que você ative o poder oculto da planta. Tem que saber ativar. E não é só tomar a planta, tomar 5 litros dessa planta por dia. Não é assim, ok? É bom avisar que a planta só funciona dentro do composto. E o composto é uma mistura de várias plantas que o terapeuta fitoenergético ele precisa saber fazer. Tem que dosar a polaridade, tem que dosar a aplicação, tem que dosar a energia. Tem toda uma metodologia técnica que vocês vão ver, que vocês vão ver nas imersão, aulas. Tá? Eu só preciso fazer esse disclaimer, porque tem gente que está nos vendo a primeira vez. Aí eu vou ler essa planta, a pessoa, vou comprar uma árvore dessa planta e vou tomar 5 litros por dia. Não é assim. Não adianta se embebedar dessa planta, mas isso aqui que eu vou ler para você é só para você ter a noção do que uma planta faz. Então imagina 118. E a minha querida planta escolhida de hoje é o chapéu de couro, que é o Echinodorus grandiflorus, tá? O nome científico. O que ele faz? Ele elimina a maldade e os desejos maléficos, melhora o humor, elimina a rebeldia, acalma crianças muito arteiras, estimula a honestidade com sentimentos, ajuda a ter desejo de vitória e força para lutar por seus ideais, saber ver os dois lados da moeda, quebrar padrões de conduta e pensamento, respirar novos ares, despertar poderes extrafísicos com cautela, elimina a raiva pelo pai, a arrogância, os desejos e tentações inferiores, favorece o sentimento de saber perder, saber aceitar os defeitos dos outros, estimula a honrar compromissos, gera vitalidade energética nos casos de enfisema pulmonar, tuberculose, hanseníase e câncer de intestino. Esse é só o chapéu de couro, o Echinodorus grandiflorus. É só ele. Imagina as outras 117. E você vai aprender as combinações. E tudo que elas fazem. E juntas, em time, né, como eu costumo dizer, o que elas conseguem fazer. Então, gente, a fitoenergética, ela realmente veio para ficar. O livro fitoenergético ele ficou muito tempo entre os best-sellers, né, Bruno? Claro. É algo assim que conquistou um grande número de pessoas. E agora está na hora de você conhecer também, de você vir junto com a gente nessa imersão para mergulhar nesse mundo mágico, entre aspas. Para nós não é mágico, né? A vida como ela é. Magia é a habilidade que a gente tem de manipular forças naturais ao seu favor. Então, esse magia não pode ser visto como uma coisa exacerbada. Ou fantasiosa. Tá? Bom, gente, a nossa aula de hoje era isso. Fiquem atentos aos vídeos que eu vou colocar aqui depois que a gente terminar. Sempre peço para o nosso time colocar de casos de alguns dos nossos alunos se transformaram ou transformaram a vida de outras pessoas com a fitoenergética. Fechou? Cadastra que não deixa de cadastrar para a nossa imersão da fitoenergética, que você tenha certeza que a sua vida vai mudar com isso. Isso aí, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Eu estava passando por uma crise existencial muito grande. Eu não me reconhecia, eu não me encontrava, eu não via propósito na minha vida, eu tinha tudo e parecia que tudo me faltava. A transformação que a Fito fez na minha vida, então, foi essa. Eu ter saído daquele vazio que eu me encontrava, onde eu não sabia o que eu estava fazendo nessa vida, eu não conseguia enxergar um propósito, eu não me achava, gente. E a Fito veio e preencheu isso de uma forma de consultante de terapia. Hoje eu tô me tornando uma terapeuta, eu tô montando meu espaço holístico para eu poder ajudar aqueles que precisam. O meu avô, que já tem uma certa idade, ele tá com 82 anos, ele tava apresentando alguns problemas de pele, ele tava com algumas feridas na cabeça. E ele ia em farmácia, ia em dermatologista, ia em médico,
Cada um receitava uma pomada diferente e ele, acho que zerou os estoques de pomadas assim das farmácias e nada dava certo. E aí eu fiz uma pomada usando todas as propriedades da fitoenergética com base de babosa. E depois de pouquíssimo tempo que ele de fato começou a fazer o uso da fitoenergética, a gente já notou assim um avanço incrível. Eu vou colocar a foto aqui. E aí, quando de fato eu me senti confiante, falei, não, é esse composto, eu vou enviar esse aqui, ele vai começar a tomar e vai dar certo. De fato, deu certo. Eu sou muito mais calma que antigamente, menos ansiosa. E para meu filho foi extraordinário, porque ele tem 3 aninhos, foi diagnosticado com atraso e desde que ele começou a fazer os tratamentos, ele está começando a andar, a falar e foi muito menos doente durante esse inverno, porque eu moro em França e normalmente faz frio e justamente lá ele não foi ter muitas gripes, ele ficou muito menos doente que esses últimos anos.